Tudo bem, pessoal? 2026 chegando. E eu espero, como eu disse para vocês já em outros vídeos, eu espero terminar com essa saga em breve. Seja a resposta do mundo espiritual, seja a resposta do mundo físico, que venha lá dos Estados Unidos com o presidente Trump, ou seja lá quem for, o próprio serviço secreto, enfim, ou os assis, não sei, vai chegar uma resposta. Ou em última instância eu me enfiar numa embaixada norte-americana e fazer ganhar a projeção que até hoje não teve, que foi o ataque cibernético que afetou a segurança nacional norte-americana, que fizeram para me incriminar. Esse foi o ápice, foi a pior coisa que fizeram para tentar me incriminar durante todos esses anos. Já nem estou falando desses false flags que envolviam ataque de falsa bandeira, né? Se passando por Zambelli, na verdade, quando a Zambelli dizia, eu estou sendo ameaçada, chegou uma cabeça de porco ameaçando para Joyce Hasselman, aquilo tudo era false flag, ou seja, coisa planejada entre elas para poder me incriminar, na verdade conduzida pela Joyce Hasselman. A Carla Zambelli caiu como uma pateta e depois acabou pagando o preço por isso. Está presa na Itália. Por quê? Porque simplesmente caiu na onda da Joyce Hasselman. Foi o maior cavalo de Troia plantado na direita aí. Foi a Joyce Hasselman, foi o maior de todos. Mas enfim, tem a Maconholo, tem outras aí. Na verdade a esquerda é apenas a direita, né? É apenas a esquerda pintada de azul. Ou seja, não existe solução política. Você que é esquerdista, ingênuo, bobo, tonto, que acredita no sistema, você é um retardado. Da mesma forma que o bolsonarista que acredita que é a solução política. Mas a minha experiência diz, não se sintam ofendidos, porque eu sei, por mais incrível que pareça, existem esquerdistas, cara, por mais incrível que pareça, existem esquerdistas que acreditam naquela idealização social, naquele ideal social, naquele negócio todo que eles falam, naquelas balelas que falam. Acreditam na ingenuidade de um Karl Marx e de um Engels e de todos esses aí. Andaram lendo Nietzsche demais e essas coisas e fritaram o cérebro. Mas enfim, eu entendo, eu sou como Voltaire. Eu posso discordar do teu direito de... Eu não posso concordar com aquilo, né? Que você acredita, mas eu vou defender o teu direito de... né? Desde que isso não venha convergir para atos terroristas e também, ou seja, atingir toda uma sociedade, como o esquerdismo faz. Por isso que eu sigo mais a filosofia josé antoniana do José Antônio Primo de Rivera. A direita quer preservar tudo, até aquilo que destrói. Enquanto isso, a esquerda quer destruir tudo, até aquilo que é bom, que floresce no país. Isso naquele tempo. Hoje, enfim, é uma série de contextos que eu não vou me entrar nesse ponto. O que interessa é o seguinte, a questão pessoal minha, que é o propósito desse canal. Porque eu abandonei a questão política, não tem solução. Eu só quero deixar para vocês que não é uma questão ideológica nem nada. A coisa aparentou isso porque eu me escorei na direita durante esses anos, não sendo, né, eu sendo um nacionalista raiz, ou seja, um falangista. Eu sou falangista, então me escorei na direita para poder ganhar uma visibilidade e mostrar, olha o que fizeram comigo. E eles foram cúmplices da esquerda com o que fizeram comigo. A Dilma promoveu contra mim uma perseguição brutal para esconder o caso do pedófilo da Casa Civil, o Eduardo Gaevski, o maníaco da Casa Civil, que nunca foi mencionado pela Dolores Aguirre Aronovitch, que se promoveu por meio dos ataques de falsa bandeira que fizeram contra mim. Você não vai ver nenhum delegado de São Paulo abrindo contra ela nenhuma investigação a respeito do ataque em Penápolis, o qual ela sabia, o qual ela
segundo informações que a gente tem e coisas que eu acompanhei em primeira pessoa, ela teve participação. Ela sabia quem era o André Luiz Gil Garcia, sabia que o Marcelo estava pagando o advogado do André Luiz Gil Garcia para me processar por causa das supostas calúnias que eu estava fazendo contra o André Luiz Gil Garcia. Mas os outros que realmente eu estava denunciando, como Ileubaldo Viva Silva, Rafaela, Karina, nenhum deles me processou. Eles sempre ficam no backstage, tipo esperando. Vamos usar outros mecanismos, é um jogo de xadrez, vamos usar os peões, entendeu? Então assim, ó, cheque, hack. Meu amigo, o hack aqui eu vou te dar um hack na tua cara, entendeu? Como eu já dei antes. Porque quando eu tenho a partida perdida, tem um anjo lá me olhando, como aquele quadro, como aquela pintura, e ele fala, não terminou ainda. Satanás pode ter dado um cheque, mas não foi checkmate. Porque, meu amigo, a resposta vem lá de cima. Vocês sabem os crimes que vocês estão cometendo. Então a Isa Pena, segundo informações que eu tenho, ela se promoveu por meio desse false flag, uma suposta falsa ameaça também contra ela, se eles se auto-ameaçaram. Assim a Carla Zambelli ganhou a escola particular. A Carla Zambelli conseguiu segurança particular pro filho dela. É por isso que ela nunca vai falar comigo aqui de igual para igual, porque eles participaram dessa putaria toda. O Alan dos Santos, informações que eu tenho, ele participava dos blogs do Dogolachan e tudo mais. Esses caras estão envolvidos com terrorismo, cara. Não defendo o que o Xandão tá fazendo por um crime de opinião contra ele, mas eu defendo que o Xandão persiga ele pelo terrorismo que eles praticaram. Ei, Xandão, você tem que mudar um pouco a lógica para ser válida. Ei, Xandão, tem que mudar um pouco a lógica, entendeu? Tem que dar aquela cacetada neles, cara. Porque o Alan dos Santos, o que vocês fizeram, Alan dos Santos, você deveria estar na cadeia, cara. Só que calma, aquele ataque nos Estados Unidos vai ser explicado. Então a direita se promoveu por ataques de falsa bandeira. Então quando eu denuncio, por exemplo, esse pessoal que está se promovendo na internet hoje com essas leis absurdas contra os homens, e aí os caras surtam, os caras vão e fazem merda, alienação parental, essa merda toda. Agora querem ressuscitar um caso de alienação de suposta, que eu estava participando de grupos de alienação parental, de suposta alienação parental há alguns anos atrás, o que não é verdade, o que é pura mentira, entendeu? E na verdade criavam muitos perfis falsos. Tem vários perfis falsos meus criados no Facebook. Tem pessoas que criam perfis falsos. Tem pessoas que criam perfis falsos no YouTube usando meu nome. São as ex-namoradas que eu menciono aqui. A própria Rafaela, quando eu estava com a Rafaela, ela, em troca de sexo, ela pedia para eu criar perfis falsos contra o Ileubaldo lá, né? Para chantagear o Ileubaldo, e o cara caía na chantagem. Porque sabe, meu amigo, o quão perigosa ela é. Meu amigo, você acha mesmo que ela vai cair assim? Quem é essa mulher na fila do pão? Ela não é ninguém. Ela não é nada, é irrelevante, é uma pulga. Mas o que fizeram, supostamente, contra ela, ela faz segurar. Ela se sente poderosa assim, ó. Eu tenho um bispo, deputado federal, tal, que também não é nada, é um bosta, que foi promovido por uma máfia, por um bando de vagabundos, de gigolos, de ladrões, de estelionatários da fé, entendeu? Foi deputado, mandante do assassinato do pastor Valdeci Paiva. Veja o esquema. Por que a perseguição policial contra mim no Brasil? Por quê? Porque eu denunciei, meu amigo, que um capitão da PM do Rio de Janeiro matou o Valdeci Paiva a mando dos dois, do Carlos Rodrigues Pinto e do Ileubaldo Viva Silva, que foi o cara que o mentor operacional da coisa, o mentor intelectual em fato foi o Carlos Rodrigues Pinto, que depois foi condenado no esquema menor da Loterge. Ou seja, eles se fecharam entre eles. Isso entendeu? Irmandade, maçonaria, entendeu? E aí o Marcelo Crivella foi fazer um acordão lá na Federal do Rio de Janeiro. Isso a Rafaela me mandou nos e-mails. E aí quando aconteceu a Operação Intolerância, desapareceu tudo. Por quê? Porque eu entreguei em colaboração à Federal de Curitiba, não vou falar mais nomes aqui, eu entreguei para a Federal de Curitiba. Quem foi que pegou aqueles e-mails? Aí é com vocês. Você tá entendendo? Então assim, pegaram, sumiram meus e-mails. Meu advogado peticionou depois para devolver esses e-mails. Nem conha, mano, nem conha, nada. Por quê?
Então eu quero mostrar, e o que eu falei para um juiz na Espanha, eu falei pro Samuel Cole nos Estados Unidos, o juiz, por isso eu recebi meu computador de volta, por isso me mandaram com a Partida Voluntária dos Estados Unidos. Eu tô lutando para poder voltar para lá, porque na minha opinião é o único país onde eu vou poder me sentir seguro com essa perseguição que estão fazendo. Então assim, o que fizeram contra mim foi algo cruel, foi um crime contra a humanidade. Sim, foi um crime contra a humanidade. Depois eu tenho minha tese, eu vou ler depois para vocês essa tese. Assim que eu chegar de viagem, eu vou sentar. Foi feita por uma ferramenta de IA, usando conceitos jurídicos e tal, mas foi checado, eu verifiquei em vários pontos, em várias situações. É uma ferramenta de IA profissional de uma empresa, e ela consultou várias fontes, jurisprudências e tudo mais. Ou seja, foi um crime contra a humanidade. O que fizeram contra mim foi um crime contra a humanidade. E permanece impune, porque quem vai investigar eles? Se tá todo mundo comendo no mesmo prato, se todos eles são amigos, se existe um juramento da ordem deles aí perseguir todos aqueles que denunciam eles. Então o que eu quero mostrar para vocês, pessoas do bem, nunca confie nas versões do Estado. Entendeu? Nunca confie nas versões do Estado. Essas youtubers, por exemplo, eu vi esses dias a Ana Campagnolo falando dessas leis absurdas contra os homens. Meu amigo, alguma vez ela foi chamada para depor? Sendo que ela, meu amigo, em muitos grupos aí que participava, falava abertamente, incitava os caras, meu amigo. Em grupos de WhatsApp, meu amigo, incitava os caras a uma rebelião. E aí depois sai fora. Aí depois tira o corpo fora. Ela, o capitão Vitor lá, aliado do Bolsonaro no Rio de Janeiro, a Campagnolo, a Sarah Winter, que tá casada com o americano, a Sarah Giromini, mudou agora o sobrenome e tal. Estavam todos em esses grupos, cara. Eles, tipo assim, sabe aquela mulher que tá dando aquela reboladinha gostosa, goza, e aí depois tira a bundinha? Ai, sua desgraçada, era pra gozar dentro. Pois é. Tem que fazer a piadinha, né, cara? Não morro, sem o palhacito aqui. Pois é, meu amigo, você tá lá naquela boa assim, cara. Ai, eu vou cuspir pra dentro. Puta merda. Aí depois ela vai sacando e tira tudo, cara. Falei, pilantra! Pois é assim. Aí os caras vão fazer merda. Você se lembra com um cara que queria explodir Itaipu? Cara, explodir Itaipu, cara. Pra você ver o nível da loucura. Teve um cara que foi preso. Ele tava nos grupos do WhatsApp aí pregando essas coisas. Era ligado ao PT, ligado ao pessoal da Zambelli também. Enfim. Isso envolveu a família Pfeffer, envolveu a família de Suzano. Cara, envolveu muita gente ali, cara. Então assim, gente com dinheiro, cara. O Hélio Beltrão, cara, perseguiu o cara que me deu a oportunidade de fazer a primeira entrevista com ele, o Roberto Lacerda Barrichelli, injustamente. O cara tem um filho com necessidades especiais. O Hélio Beltrão, presidente do Instituto Mises Brasil, mandou o cara embora, cara, simplesmente porque ele me deu a oportunidade de me entrevistar, cara. Ou seja, para mostrar o escândalo que eu sofri, cara. Porque o que eu sofri foi escandaloso, cara. Esses desgraçados, eles me condenaram, meu amigo, sem ter prova nenhuma, cara. Mal sabem que eu fui injustiçado daquela merda. As mentiras que promoveram meu respeito, cara. Vocês acham que eu, cara, teria capacidade de financiar o Anders Breivik? Pois foi isso que os agentes federais de Curitiba, responsáveis por operações psicotécnicas e psyops, fizeram contra mim. Falaram que eu financiei o Anders Breivik. A Joyce Hassman falou isso no blog dela. Ou seja, a coisa estava toda combinada, meu amigo, entre eles. Na época teve um doutor Mariano lá de São Paulo também. Tentaram fazer um tráfico de influência violento com ele, porque estavam ameaçando autoridades usando meu nome. Hein, doutor Sidney, aí de Campinas, a terceira DHPP. Isso é importante lembrar. O doutor Mariano aí a Daniela Chueri, hein? Eu quero agradecer a Daniela Chueri, porque ela foi depor em meu favor lá.
Ela teve hombridade de mostrar o meu verdadeiro caráter. Apesar de a gente ter tido um relacionamento de uma só uma noite, e eu não tô falando isso para te denegrir, porque eu sempre fui um homem, eu posso garantir talvez que eu tenha sido o melhor homem da tua vida, que tenha passado pela tua vida. Isso eu te garanto. Entendeu? Sou um homem que mantém minha aparência, sou um homem que, sabe, te tratei como uma rainha naquele encontro. Entendeu? Te tratei como uma rainha naquele encontro. Então, você não tem nada pra falar de mim, mulher. A verdade é essa. E ela foi falar bem, mostrou o que eu era. Aí depois acabaram entrando na mente dela, fizeram pressão pra ela e tal. Eu avisei ela, inclusive, ó, vamos fazer um ataque nos Estados Unidos, você pode me dar projeção no teu canal? Ela disse que não, tal. Já naquele tempo, porque fizeram uma pressão violenta em todas as pessoas que me apoiavam. E aí depois que eu saí, que eu fui liberado, inclusive chegaram a avisar, fizeram uma tia minha falar merda pra minha avó, cara, que tava convalescente, cara. Então assim, por isso que eu falei que eu nunca vou perdoar. Eu nunca vou perdoar determinadas pessoas da minha família que fizeram isso, que alimentaram isso. Porque isso pra mim é pior do que um ato de traição. É pior do que um ato de traição. Você arrebenta um vínculo familiar por nada, simplesmente por um mero oportunismo de ver a desgraça daquele que você sempre quis mal. E aí você mostra a tua maldade durante toda a tua vida, simplesmente por mero oportunismo. Então, assim, essas coisas aconteceram pra mim até pro bem, se você for analisar, porque extirpou da minha vida muita gente falsa. Muita gente falsa. Muita gente falsa. Muita gente que hoje eu poderia estar num churrasco com eles, só tolerando o que esse cara tá pensando de mim, o que esse cara tá falando de mim. Hoje eu sei que eles falam de mim. Eu sou a lei sigma. Sabe a questão do homem sigma? Eu sou a lei sigma. Então assim, a questão desse sujeito aí que estão tentando me atrelar ao crime lá que ele cometeu, esse Sidney. Velho, quem me acompanha no meu canal é que todo mundo sabe que eu nunca incitei isso. Eu lutei pela minha filha. Eu estava sofrendo alienação parental no começo. Eu falei, eu dou tudo. E assim, eu devia... O que me fez separar da Franciele foi aquele maldito do Matheus Sattler. Se eu não tivesse ido defender esse maldito na campanha dele, eu estaria casado com a Franciele, estaria submisso a ela, apanhando dela, mas pela minha filha. Não porque isso vai contra o meu caráter, isso vai contra a minha gênese, mas pelo amor que eu tenho pela minha filha, amor de pai que vocês que me perseguem nunca tiveram. Esse amor de pai que vocês nunca tiveram, mas que eu tive do meu pai, vocês, suas criminosas. É por isso que vocês querem me atacar, porque eu sou o pai para minha filha que vocês nunca tiveram. Entendeu? Eu sou o pai para minha filha que vocês nunca tiveram. Então assim, eu realmente, esse amor de pai, ela sabe, ela sente, desde quando ela era pequenininha. Pesava 2 quilos, cara. Ela quando nasceu não pesava muito, não. Pesava até pouquinho, até porque a Franciele era pequena, né, então. E ela não pesava muito, mas depois ela ficou grande, né? Viajando do pai e tal. Mas assim, ela era um grãozinho, ela. E eu, cara, fui no bercinho e falei assim, papai te ama. Ela deu um sorrisinho, cara. Aí eu senti, cara, existe esse link espiritual. Coisa que vocês nunca vão ter a oportunidade na vida de vocês de sentir o que eu senti. Aí uma vez até, né, a mãe dela lá, a Franciele, pediu até pra dar banho nela. Eu falei não, porque eu não quero violar a dignidade da minha filha. Ah, mas você não vai fazer nada, né? Porque qual que é eu falei não, eu como homem não posso tocar nela nesse ponto. Esse é um exemplo que eu deixo. Então assim, eu entendo. Isso eu tô falando antes da oitiva que eu vou ter com o delegado. Então assim, eu entendo que é o propósito dele de investigar. Maravilha, parabéns. Agora, espero, como eu disse pra você, como eu não te conheço, eu não sei qual que é a tua intenção, espero que isso não vá convergir para outro lado, porque eu vou me defender, é do meu caráter, entendeu? Como eu falei, não estimulo ninguém. Se você tá sofrendo por uma questão de lei de alienação, não vá, não brigue. Meu amigo, o advogado só quer teu dinheiro, cara, entendeu? Sabe quanto o advogado tem que me cobrar? Eu quero 10 mil. Não estaria aí, meu amigo, se você vai se fuder ou não.
O advogado tá cagando pra você. A questão é a seguinte, não existem ligações humanas nessas horas. Ah, tá, mas o cara estudou a vida inteira, tal. Legal, eu entendo, eu apoio, eu suporto isso. Mas tem que ter uma questão de bom senso também. Dentro do razoável, muitas coisas. E eles foram muitos. Esses advogados que eu estou mencionando foram muito generosos comigo. Foram muito generosos. Mas chegou um momento que não dava mais. Você tá entendendo? Eles estavam passando opressão porque são seres humanos. E essas pessoas que tentam me incriminar, eles se aproveitaram desse meu lado, dessa minha debilidade. Enquanto eles têm o Estado para me acusar, o Estado com recursos ilimitados, enquanto eu tenho uma ex-namorada minha dentro do Ministério Público manipulando processos contra mim, e é o caso que eu estou fazendo a representação aqui na Espanha, contra ela e contra o sócio dela, lá em Leganés, pedindo proteção internacional por tráfico de influências, entendeu? Isso eu vou fazer, cara, porque os indícios, as evidências eu tenho, e eu vou usar isso aqui. Eu estou lutando para defender a minha dignidade, a minha honra, porque eu estou sendo difamado, tendo minha reputação assassinada na internet, me perseguem no meu trabalho, não deixam eu trabalhar, porque querem que eu me marginalize, eles querem que eu me envolva na criminalidade. Ah, o Emerson foi pro crime, agora vamos acabar com ele. Agora nós temos uma razão lícita para poder perseguir eles. Não! Não! Eu entrego o kebab, mas eu não faço isso, cara. Porque eu não sou da índole de vocês. De um prostituto que pede dinheiro numa igreja, de uma pessoa, meu amigo, que não tem onde cair morta, mas vai lá, acredita nas merdas que vocês falam e dá um vale transporte numa fogueira santa, numa merda dessa aí, numa falcatrua dessa aí, dessas igrejas universal da vida aí, essas igrejas mundial, da graça, batista, essas merdas aí, faz um voto, dá os últimos dinheiro de comida que o cara tem pra você, se fosse pra Deus mesmo, mas pra você torrar com gasolina, torrar com prostituta, porque tem bispo, meu amigo, que vai cheirar cocaína no puteiro, em cima do corpo das putas, como o Von Helder fez, como várias pessoas fizeram. Se lembra do cara que chutou a imagem de pedra lá, que eles chamam de santa? Então, a Virgem Maria. Então assim, desculpa com todo, né, o pessoal que me apoia aí, tem o pessoal aí dos marianos e tal. Eu apoio a fé de vocês, apoio tudo, apoio que Maria, meu amigo, deu a luz ao Filho de Deus, entendeu? Ao Filho de Deus, que é Deus, que é o herdeiro de Deus, né, Deus vivo, Jesus Cristo. Pessoal, né, dessas comunidades marianas, né, da internet, o pessoal que vem manifestar apoio pra mim, cara. Tem muita gente aqui, cara, que eu não posso dar o nome aqui para não colocar eles em risco, mas obrigado pelo apoio de vocês. Obrigado, tem muita gente que vai estourar, vai jogar coisa no ventilador se acontecer algo comigo, e vai mostrar, de delegados a policiais, todo mundo, que eles querem me fazer um novo Jesus Cristo, ser malhado. Eu não chego nos pés de Cristo, eu não chego na bota que ele calçava. Deus vivo, cara. Não. Pera. Entendeu? Então assim, eu tenho que andar desconfiado por todo lugar onde eu vou, cara. Eu tenho que andar desconfiado, por quê? Não é porque eu tô cometendo crime, eu vou ser preso, nada disso. É porque tem gente, meu amigo, que quer me matar, que se pudesse me matar, me mataria. Só que eles se iludem com a chance, ó, vamos destruir o Emerson, na carreira, politicamente. Politicamente não tem importância nenhuma, eles querem destruir minha vida pessoal. O projeto deles é destruir minha vida pessoal. Por quê? Qual é a razão deles? Mas por que eles me perseguiriam? Meu amigo, explica quando uma mulher amargurada, uma mulher rejeitada,
Pergunta pra Karina, porque foi ela que disse isso pra mim. Você não subestime uma mulher amargurada, uma mulher rejeitada. Manifestou aquele demônio, cara. Pois é, pergunta pra ela. Ela vai saber explicar pra vocês. Mas faça uma sessão de hipnose pra ver se ela possa falar toda a verdade, né? Cáspita, eco, coglione. Entendeu? Mas vá. Faça tudo isso. Capite? Então assim, cara, é alucinante o que acontece. Ei, o Dr. Sidney, pergunta pro Dr. Mariano lá, de São Paulo. Fizeram vários sausage flags. O Jean Willis. Porque eu não nego o quanto eu sou divergente às insanidades que o Jean Willis propôs, juntamente com a Erika Cocai. Mas daí, levar para uma outra condição do que eu estava fazendo ameaça, o Marcelo fazia ameaças para tentar me incriminar. Ameaçaram o juiz Sérgio Moro. O próprio juiz Sérgio Moro teve a integridade, do qual eu divirjo. Eu tenho divergências brutais por causa das condenações injustas que ele deu para homens, para vários homens lá, com o exame do IML provando que o cara era inocente. O cara foi lá e fudeu. Eu tenho divergência brutal contra o juiz Sérgio Moro, e por ser parte desse sistema também, maçônico podre. Mas o próprio juiz Sérgio Moro teve a hombridade de dizer que não era eu que estava fazendo aquilo ali. Tinham pessoas fazendo ataques usando meu nome, cara. Então esse jogo sórdido político que está acontecendo tem o único objetivo de tentar me incriminar a qualquer custo, custe o que custar. Teve um rapaz aí lá do Rio de Janeiro que me deu oportunidade. Ele tá com um joguinho de Need for Speed, né? O cara joga, ele me deu uma entrevista. Um rapazinho lá que dirigiu um Celtinha lá no Rio de Janeiro. Legal, minha mãe também tem Celtinha. Eu adoro aquele Celta, cara. Fala, ai, mas isso não é carro de homem. Cara, não deixa falar merda, cara. Meu amigo, o Celtinha é uma maravilha, cara. Meu amigo, deixa falar merda que for, cara. Ai, não é carro de homem. Carro de homem tem que ser aquele 3.0, 4.0, legal, você sente o torque, é forte, é legal, é gostoso de dirigir, mas isso não quer dizer que é carro de homem, cara. Eu poderia estar dirigindo um Ford Ka aqui, mas, meu amigo, a minha condição, eu sei quem eu sou. Eu posso estar dirigindo um Ford Ka a gás aqui. O que importa é que carro pra mim é um meio de locomoção, e é por isso que eu estou dirigindo um carro de 25 anos, tá? Só pra dar um apoio aqui pro colega, entendeu? Porque carro pra mim é um meio de locomoção, não é pra chamar a atenção de mulher nem pra nada. Se você quer pegar mulher, meu amigo, boa pra uma noite, pra 2 noites, você vai lá e aluga um Mercedes ou faz alguma coisa, ou compra um carro pra tua empresa e aí você vai visitar. Esse negócio de se ficar se mostrando com o carro é coisa de gente que não tem pra agregar nada. Mas esse camarada aí, lá do Rio de Janeiro, ele me deu apoio. E aí escreveram nos comentários: nós vamos lutar para destruir o Emerson, não importa, isso não deu certo agora, mas a gente vai tentar outra coisa para dar certo. Hein, doutor Sidney? Grava isso. Manda pro Gol essa. Hein, doutor Sidney? Terceira DHPP de Campinas. Manda pro Gol essa. Ai, meu Deus. Não vem atrás de mim, filha da puta. Eu penso que você tá me seguindo, cara. Cara, eles vêm na condição e param atrás de você, cara, e ficam olhando. Ai, gostou da minha bundinha? Ai, que lindo. Se você fosse mulher, até deixava você ver. Filha da puta. Se fosse uma mulher loira, bonita, né? Como aquela gata fatal de Lyon. Gata fatal de Lyon. Ai, pode admirar aqui. Para de fazer brincadeira, cara. Para de fazer brincadeira aqui. Meu amigo, eu assim. É com esse espírito ruguetão que eu conquistei muita gente aqui, cara. Porque as pessoas, cara, ficam tão vidradas. Aí tem que ser perfeito, aí tem que ser formal. Cara, para, a vida é uma só, cara. Você tá perdendo tua vida. Às vezes você tá aí trabalhando feito uma louca pra um sistema podre, sacrificando a tua vida. Enquanto você tem dinheiro pra se aposentar e viver bem pro resto da vida. Pode pegar e viajar. E eu, meu amigo, no fio da navalha,
no fio da navalha, cara. Conheço o mundo inteiro. Conheço o mundo inteiro no fio da navalha, cara. Vivendo na adrenalina pura. Adrenalina total. Sabe que é porque adrenalina? Porque tentam me incriminar a qualquer momento, mano. Aí eu tenho que ir lá buscar a solução. Eles acham que estão fazendo um inferno na minha vida, mas pra mim, pro guerreiro, que pra eles isso é a morte. Mas pra um guerreiro com espírito de guerreiro espanhol, de conquistador espanhol, és um reto para vencer. És como Hernán Cortés, meu amigo. É como Pizarro, Blas de Lezo e Olavarrieta, meu amigo. Blas de Lezo. Eu me sinto um Blas de Lezo nessa hora, cara. Quando me deram aquela medalha que foi colocada pra mim como um dos 10 inimigos do ativismo gay do Brasil, não é contra a tua vontade de ser homossexual ou qualquer outra. Não, meu amigo. Você seja o que você quiser. Quer achar que você é uma borboleta? Quer achar que você é um passarinho? Meu amigo, o problema é teu, me dá igual. Me suda la boia. O problema é o seguinte: é vocês começarem a usar crianças, como está usando o Nambla, como fez o Luiz Motti, que ganhou até uma medalha do Lula. Porque esse é o tipo de crime que é aceito pelo Estado. Enquanto a oposição, vocês acusam daquilo que não são. Como foi o caso, meu caso, a Operação Intolerância, foi para encobrir o caso do estuprador de crianças da Casa Civil, colocada pela Dilma Rousseff e pela Gleisi Hoffmann, e é por isso que eu falo, foi a esquerda que começou a perseguição contra mim. A Rafaela se juntou com eles. Primeira coisa que ela fez, segundo informações que eu tenho, ela procurou o Lindenberg Farias, e o Lindenberg Farias ativou todos os canais. Como ele já tinha caso e contato com a Gleisi Hoffmann, o Lindenberg Farias é do mesmo reduto, do mesmo colégio eleitoral que eles falam, né? Colégio de cu é rola. Isso não é colégio porra nenhuma, cara. Isso é um bando de psicopatas. Lá de Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro. E de lá a coisa se enxergou. Porque o Leobaldo Viva Silva, o vovô Mafalda, ele começou a carreira dele de deputado mesmo, lá no Rio de Janeiro, Nova Iguaçu. O reduto eleitoral dele vem de lá. E por que a coisa fica entre esse eixo? Rio, São Paulo, mente mal, talvez assim, alguma coisa assim. São Paulo, Minas, Brasília, alguma coisa lá em Curitiba. Mas esse é o eixo do mal, cara. Rio, São Paulo é o eixo do mal. Então as coisas surgem de lá, a maioria das vezes. Por quê? Porque lá eles têm as conexões deles. De lá onde eles fazem o tráfico de influência. É o outro camarada que me deixou uma mensagem no Telegram pra mim ontem. Emerson, o que eles querem é o seguinte, ó. Como eu falei pro senhor, doutor Sérgio, eu não tô suspeitando do seu trabalho nem nada. É o primeiro contato que a gente vai ter. São as primeiras impressões e aquele negócio todo. Respeito o seu trabalho de investigar e apoio. Agora, o camarada me mandou aqui nessas mensagens que se autodestruem, de chat privado, mas eu acredito que tenha sido o Carcará, né? Não é Carcará. Cara, não vem me meter o louco aí, cara. Não vem me meter o louco, mas me deixou uma mensagem preocupante, ó, Emerson. É o cara que depois me jogou contra o Paulo Vieira. Daí, na verdade, o Paulo Vieira que se levantou contra ele. Virou o Satanás, virou o caos aí, cara. O Paulo Vieira lá de Campinas, de Santos, né? De Santos. O Carcará lá de Santos. Era o Rogério de Oliveira Santos. Não sei se eu acho que talvez ele até tenha me esquecido de mim. Mas pelo padrão da mensagem, da forma como foi escrita, me lembra muito do Carcará. Porque a vida me ensinou a olhar microexpressões, como as pessoas se expressam, como as pessoas falam umas das outras, a antever sinais. Porque isso te faz com que você consiga antever passos no xadrez da vida. Não quero dar muita letra aqui porque é foda, cara. Mas eu aprendi por defesa própria, para me defender, para poder sobreviver ao ataque desses psicopatas. E eu suspeito que tenha sido você, Rogério. Assim como o Ramage, né, delegado da PF que fugiu para os Estados Unidos, tenha sido o responsável por mandar o dossiê para mim. Porque é o único, cara, que pode, na minha opinião, ter o entendimento jurídico para escrever aquele dossiê que me mandaram sobre essa gente aí de Curitiba. Entendeu? Me mandaram o negócio pro gol mesmo, cara. Mandaram a bola no meu pé aqui
E eu vou soltar, cara. E vai ser a destruição, cara. Entendeu? Eu não quero fazer isso. Porque, cara, vai me afetar aqui. É por isso que eu falei Merivaia. Porque vai me destruir ao mesmo tempo. Como? Por quê? Porque é o seguinte, eu não vou conseguir trabalhar em lugar mais nenhum, cara. Porque isso vai ganhar o mundo inteiro, cara. É por isso que eu quero deixar quieto no canto. Eu não quero mexer na merda. Eu não quero mexer na merda. Não quero mexer na merda. Porque quando se mexe na merda você fede. Tá entendendo? Mas vocês são loucos varridos, cara. Muitos de vocês que eu aponto aqui, que eu denuncio, são loucos varridos, cara. Que cortam o galho que estão sentados. Uma própria Rafaela. Porra, meu amigo. A mulher chegou a falar pra mim lá no arpoador que achava que era Jesus Cristo e o anticristo, cara. Na hora que ela falou aquilo ali, cara, eu falei, meu Deus do céu, cara. Eu até me solidarizei. Falei, nossa, o que esse cara fez na cabeça dessa menina, cara? Eu até fiquei com pena dela. Mas depois que ela mostrou outra face pra mim, falei, não. Depois que ela mostrou que ela realmente era, mas eu fiquei com pena dela. E é por isso que eu continuei com ela por um tempo. Eu falava, não, vou tentar consertar ela, porque o cara realmente detonou. Esse padrasto dela realmente detonou a cabeça dela, cara. E ela tinha um ar meigo algumas vezes, quando ela deixava prevalecer o lado bom dela. Porque ela, na minha opinião, ela teve um lado bom. Mas ela matou esse lado bom porque ela entendeu que nessa vida você só sobrevive se você for ruim. E ela praticamente usou Maquiavel 100%. Maquiavel não é... Ou seja, Maquiavel explica muito da natureza humana. Mas Cristo é o que faz entender o caminho da salvação. E não é, talvez, o Cristo que ela aprendeu, que ela conheceu, o Cristo da Igreja Universal, dessas igrejas evangélicas demoníacas, esse Cristo falso que promovem, não é o Cristo verdadeiro, cara. Porque o Cristo verdadeiro é meritocracia, é sacrifício, é esforço, mas não é sacrifício de você deixar todo o teu dinheiro na merda de um altar, onde um parasita, um desgraçado, vai pegar teu dinheiro e vai gastar 18 mil por mês com conta de água e luz, cara. Como fazia o padrasto da Rafaela. Um canalha desse, um ladrão, isso é ladrão. Entendeu? Isso é ladrão, cara, isso é roubo, cara. Isso é roubo, cara. Isso é roubo, cara. Merda, não entra agora. Muito grande. Então, assim, o que eu digo pra vocês, você que é uma pessoa do bem, você que é uma pessoa boa, você que é uma pessoa que... Você que é um policial que quer ter sua família, sua propriedade privada, que você que não quer fazer parte desse sistema sujo, entenda a minha situação. Eu sei que você não pode fazer nada, porque quem prevalece nesse sistema, infelizmente, são os ruins. O ruim tem uma vantagem nesse sistema, como acontecia lá em Colombo, que é uma... Vamos trazer a coisa pro bairro, né? A coisa pro bairro. Lá era o seguinte, tinha ouvido da própria... né? O policial que não quer entrar no esquema, ele é frito. E o novato que eles não gostam, sempre é, como dizem na Espanha, el nuevo es el pringao. Eles tiram ele pra pringá-lo. Ou seja, pro cara que eles vão foder. Entendeu? El nuevo es el pringao, assim chama, né? Pringalo. Então eles tiram, às vezes, o cara que é novo, que ele não gosta, o que não vai ser muito útil pra ele, e fala assim, ó, joga o B.O. em cima dele. Qualquer coisa se der merda, joga o B.O. em cima dele. A pica é tua, Matias. A pica é do Matias agora, né? Essa pica é tua. Meu amigo, aquele Tropa de Elite, assim, é claro, foi feito pelos atores mais degenerados possíveis.
Mas aquele filme ali, o Tropa de Elite, é apenas 1% de como funciona o sistema policial aí no Brasil, cara. Vocês sabem o que rola de corrupção ali. E é por isso que eu não confio. É por isso que eu estou denunciando aqui fora. E o que mais me deixa muito preocupado é que esses que me perseguiram aí no Brasil estão aqui fora. Conseguiram suas vaguinhas na Interpol, cara. Montaram dossiês. São esses mesmos que foram denunciados no livro Assassinato de Reputação, Crime de Estado de Romeu Tuma Jr. Como uma polícia política que usa instrumentos políticos de perseguição política. Então, assim, o que eu falo pra vocês é assim, extremamente perigoso. Eu quero que vocês não tirem conclusões com base simplesmente naquilo que fala o sistema podre. Esse mesmo sistema que conta mentiras pra você por meio do MEC, né, tentando implementar uma falsa história na cabeça das pessoas, jogar um contra o outro. É isso que eles fazem. É isso que eles fazem. Então, quando você vê esse pessoal aí se promovendo aí com essas leis, que essas leis não, digamos assim, essas leis contra os homens são exageradas, aí você vê quem tá falando, Ana Campagnolo. Cara, quando teve um encontro para promover ideologia de gênero lá em Curitiba, o capitão Vitor, aliado do Bolsonaro, correu. Eu achei que ele ia estar lá na Câmara dos Vereadores de Curitiba, ele correu. Ele estava como candidato a vereador lá em Curitiba. Por que ele não foi lá? Por que ele não foi lá brigar? Por covarde ou por cúmplice? Por covarde ou por cúmplice? Outro camarada lá, né? A Joyce Hassman, a lindona, a outra loira fatal. Que essa sim pode se achar alguma coisa. Apesar de balzacona, essa sim pode se achar. Meu amigo, ela chegou a promover também com juízas, meu amigo, com juízas, um encontro para promover ideologia de gênero em 2014, cara. Lá em Santa Catarina, para promover ideologia de gênero. E tá cheio de gente de direita apoiando a Joyce ainda. Claro, a máscara caiu quando ela foi contra o Bolsonaro. Porque as pessoas querem seguir líder. Meu amigo, você acha que o cara lá que tá plantando arroz, que tá plantando batata, ou o cara que tá tirando leite da vaca, ele tem tempo de fazer análise, que eu tenho tempo de fazer ainda correndo atrás das coisas? Porque, ó, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Se eu tivesse só trabalhando e não sofrendo nenhum ataque, eu não ia estar nem aí. Talvez eu até comprasse aquilo que o sistema me passa. É por isso que eles se aproveitam. O cara compra, culpa o inocente, condena o inocente, é porque o sistema tá mandando condenar o inocente. Aí esses canalhas que se vestem policiais corruptos, quando querem perseguir um inimigo político, o que eles fazem? Eles vão lá e não, põe isso aí, porque ninguém vai ter tempo de analisar pra ver se o cara é inocente ou não. Persegue ele, taca pau nele, joga o nome dele no Google, no tribunal do Google, mata ele, destrói ele e pronto. Usa agora, antes foi a federal, mas agora usa a civil. Entendeu? Usa esse, usa aquele outro, destrói a vida dele. É assim que os tribunais de inquisição no Brasil ressurgiram. Falam, mas que cruel foi a inquisição contra as bruxas. Ele foi pouco, mas enfim. A questão é, quem estava por trás das bruxas? Quem estava por trás das bruxas? Quem incitava aquelas mulheres a fazer aquilo? Tipo assim, é aquele cara que vai lá, faz uma suástica na sinagoga e depois fala, não, foi aquele branco lá que fez. Tinha um rabino aí que fazia isso aí sempre, né?
É, o Henry Sobel, já me falaram isso aí. E eu não tô sendo contra a comunidade judaica porra nenhuma. Eu também sou sefard aqui, hein? Antes de vocês falarem merda, vocês... Entendeu? Então assim... Ah, mas tinha um rabininho lá que fazia isso aí. Cara, isso já é antigo, já é conhecido por todo mundo. O ladrão de gravata lá, que roubava a gravata. E aí? Tem que fazer a navalha na carne também, de vez em quando. Navalha na carne. Pois é, até a hora que chegar nesses aí que me perseguem. Mas vai chegar em vocês. Porque vocês podem estar achando, nós estamos no Prime. Nós estamos por cima da carne seca. Mas o Deus vivo, cara, ele fala o seguinte: Deus Criador, Deus do céu e universo que eu contemplo, ele diz pra mim o seguinte, e ele diz pra todos, que é só você investigar os ensinamentos das escrituras. Ele diz o seguinte: a soberba precede a queda, e aquele que é justo e arrogante, a sua queda será abrupta, o qual você não vai ter como se levantar depois. Então assim, vocês estão armando contra mim. E eu tô, meu amigo, que nem, pô, cara, querendo cruzar o mar Vermelho, cara. Perdido pra até chegar na minha terra prometida, que é os Estados Unidos. Mas eu vou dizer uma coisa pra vocês: eu vou chegar. E Deus vai me dar a liberdade que eu tanto objetivo. E vocês, cuidado, meu amigo. Parem de curtir Ana Campanholo, cara. Parem de curtir esse pessoal, cara. Esse pessoal tava participando de todos os ataques que faziam contra mim, cara. Não me deram nenhuma oportunidade de eu ser malhado por eles numa live. Porque era isso que eu queria. Uma live com eles para que eles me malhassem de perguntas. Porque eles sabem que nos primeiros 5 minutos eu desmontaria todas as teses deles. Não porque eu domino artes de persuasão, não porque eu li e reli 500 vezes os 38 estratagemas da arte de ter razão de Arthur Schopenhauer. Não! É porque eu tenho a verdade. Porque você pode ser tudo isso, mas se você está mentindo, você cai em contradição e você quebra. Se você é mentiroso, você pode ser um expert na arte da manipulação. A mentira sempre aparece. E quem está falando aí isso é um cara que usou muito desse artifício para conseguir oportunidades aí no Brasil, nas áreas onde eu atuei, por sobrevivência. E falo sem o menor pudor, porque esse é o papel do homem, assumir aquilo que faz. E quando você está jogando um jogo nesse nível que eu estou jogando, nas últimas fases, para vencer o grande chefão no final, meu amigo, sabe quando o Sonic tava lá no final, o Mortal Kombat, entendeu? Via aquelas dominatrix lá dando chicotada no Hollywood, e dava chicotada nos caras. Os caras caíam, Hollywood, e o cara tomava chicotada nas costas. Eu era o único que derrubava ela no final. Os caras que jogavam comigo morriam, justo naquela fase. Eu acho que eles ficavam mentalizando a mulher com chicote, meu amigo. Ai, me bate. Eu era o único que derrubava, meu amigo, sem piedade, meu amigo. Era eu e meu irmão, cara. Eu derrubava e chegava na fase final, cara. Eu demoli, eu quebrava o joystick, cara. E Hollywood. O Mega... Era o Mega Drive e o Master System, né? Eu tinha o Master System e ficava lá no Master System. Nossa, eu ficava louco quando não derrubava. Às vezes botava em ritmo frenético, que é pra você perder. Então assim, cara, quando você tá nesse nível de jogo, cara, você tem que jogar aberto, porque eu sei que o meu adversário, ele nunca vai chegar ao nível de honestidade que eu estou chegando. Porque se eles se atreverem a se expor da maneira como eu estou me expondo aqui, por 5 segundos que seja, a falar do meu nome, como já tentaram fazer antes, a casa cai pra eles, cara. Porque essas pessoas que eu estou denunciando aqui estão sendo monitoradas como uma lupa por muita gente que está investigando. Tem investigador de polícia, tem investigador, cara, tem muita gente monitorando eles. Isso é o que eu falo, sangrar no meio de tubarões, cara. Nunca sangre no meio de tubarões. Eles acham que existe lealdade nesse meio, cara. Não! Meu amigo,
O próprio Adam Smith falava, porque ele entendia o conceito do ser humano. Se você for ler várias obras, né, o Franz Hermann Hoppe, o Frederic Bastiat, cara, se você for Hans Hermann Hoppe, né, Frederic Bastiat, se você for ler livros aí da natureza humana, que o próprio Instituto Mises lá tem, eu não peço que vocês sigam ele, até porque o Hélio Beltrão tem envolvimento com aqueles caras. O Hélio Beltrão não é uma pessoa digna pra mim, até porque é uma história muito longa. Ele financiou parte da campanha da Dilma, inclusive, pra poder manter o lobby dele dos postos de Ipiranga lá em São Paulo. E depois atacava a Dilma. É muita safadeza, cara. É muita falta de propósito, é muita falta de caráter. Entendeu? O pior tipo de gente é esse, meu amigo. O pior tipo de gente é esse. Acende uma vela pra Deus e outra pro diabo. Então, assim, a verdade é essa, cara. A verdade é essa. Então, assim, é o que eu digo. Mas o Adam Smith não entendia a natureza humana. Não é pela benevolência do padeiro ou do cervejeiro que nós buscamos o nosso jantar, mas sim pela razão de promover os nossos próprios interesses, né? Ou seja, eu te dou uma coisa e você me dá outra. Eu até entendo a razão dos advogados me porem o preço, um valor até exorbitante. O cara estudou para aquilo, tal, mas não da forma que hoje está sendo feita, cara. O sistema legal hoje para mim é uma fraude. O sistema legal nos países é uma fraude. Por quê? Por que é uma fraude? Porque não tem segurança jurídica. Se você está bem, se você não está fazendo mal, não existe segurança jurídica. O delegado simplesmente pode te acusar de alguma coisa, o juiz aceita, porque tem tráfico de influência, muitas vezes, como aconteceu no caso da Camila. Porque, cara, a menina pegou, ela se auto-ameaçou por meio de prints que ela fez e representou contra mim. Tanto que a própria lá na delegacia da mulher, tipo assim, nem me deram restrição nem nada. Depois a coisa ganhou corpo, porque o Marcelo começou a mexer os pauzinhos. O Marcelo pagava o advogado da Camila pra ela me incriminar. Mas qual que foi a razão de eu ter mandado a Camila pro Marcelo? Porque o Marcelo tava me atacando na internet. E quando eu fiquei com a Camila, eu percebi o lado mal dela, o lado maligno dela. Ela acusou falsamente o próprio pai. Talvez isso eu acho que tenha pesado, inclusive no plano espiritual contra ela. Por isso que ela foi pro outro lado, foi para o inferno. Mas meu amigo, se acusar o próprio pai falsamente, cara, nossa, acarreta contra si uma maldição, cara, que meu Deus do céu, cara. Então é o que eu digo pra vocês, cara. É o que eu digo pra vocês. É o que eu digo pra vocês. Vocês têm que tomar muito cuidado com essas coisas. Tem pessoas muito más nesse mundo, cara. Mas também tem pessoas muito boas. Não generalizem, porque existem pessoas muito boas. E eu fui ajudado por pessoas que me assistiam aqui na internet. E eu agradeço muito. Tá bom? Um abraço.